A Rússia confirmou nesta segunda-feira que a segunda rodada de negociações com Kiev e Washington em Abu Dhabi vai ser realizada na quinta e na sexta-feira. Em busca de uma saída para o conflito na Ucrânia, russos e ucranianos caminham para o quarto ano de guerra em meio a um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos, agravado pelos ataques de Moscou contra a infraestrutura de energia do país da Ucrânia. Isso, inclusive, tem levado a União Europeia a alertar para um risco de uma catástrofe humanitária. O que a gente pode esperar dessa negociação em Abu Dhabi, Fred? Ainda não é a possibilidade de um acordo de paz, é uma continuidade. A Rússia confirmou esses encontros, eles vão acontecer agora do meio para o fim da semana. Na quarta-feira já começam os encontros. Não dá para esperar muita coisa, porque realmente a Rússia ainda não está empenhando a primeira linha da sua equipe de negociação. Ainda está muito focada em grupos militares, né, representantes militares e alguns representantes de investimento, né? Um deles, por exemplo, Kirill Dmitriev, esteve no final de semana em Miami, teve reuniões com Steve Witkoff, que é o enviado especial de negociação de Washington, né, já começando a preparar o acordo. Essa reunião ela ia acontecer no dia 1º, no domingo. Foi assim que foi combinado no primeiro encontro, em 23 de janeiro, mas houve um desalinhamento das agendas, né? Então, houve essa expectativa. Então, no próprio domingo, o Volodymyr Zelensky disse que estavam confirmadas as negociações a partir de quarta-feira, e o porta-voz do Kremlin, ele veio e confirmou também que haveriam essas negociações para poder ter uma pacificação, não gerar nenhum desconforto, nem nenhum mal-entendido em relação a essa negociação. Para a Rússia é importante manter esse passo a passo, porque eles têm interesse, primeiro, em se manter como uma imagem pública de que tem interesse na negociação, né? Mas, ao mesmo tempo, ela usa essa negociação como uma forma de alavancar ganhos diplomáticos e ganhos de negociação, e principalmente ganhar tempo na sua ofensiva, né? A Rússia tem mantido ataques persistentes. Na semana passada, o Donald Trump havia pedido uma suspensão dos ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia, né? Mas isso não significou que não continuassem os ataques. A gente até falou nas últimas semanas que teve uma primeira reunião trilateral. Isso. E mesmo durante essa reunião os ataques russos continuaram. Porque a Rússia ela usa isso como uma perspectiva de conseguir, sem o combate, completar a ocupação do Donbass, né, que é a região do Donetsk e de Luhansk. Eles ocupam mais ou menos 80% dessa região e em pouco menos de 20% de todo o território da Ucrânia. E eles gostariam de tentar conseguir isso na mesa de negociação, que completasse essa ocupação, que pode ser uma perda estratégica muito grande e uma perda política também muito grande para o governo de Volodymyr Zelensky. Nesses últimos dias apesar de não ter havido ataques à rede de infraestrutura energética, continuaram ocorrendo ataques de drone. Do dia 31 para o dia 1º, foram mais de 60 drones disparados pelos russos contra o território ucraniano, né? Atingiu uma maternidade em Zaporízhia e também um ônibus de trabalhadores de Minas na região de Dnipro. Pelo menos 12 pessoas morreram. E os combates continuam, né? Não há uma suspensão dos combates. Há uma tentativa de negociação para que isso ocorra nesse período que está sendo um período de inverno muito intenso lá na Ucrânia. E aí, Fred, a expectativa está frio aí e inclusive teve já posicionamentos também por conta desse frio aí na Ucrânia, né? Exatamente. Há uma expectativa de que as temperaturas nos próximos dias cheguem a pelo menos menos 20 graus Celsius na Ucrânia. Em Kiev, menos 12 graus. Houve um problema grave nas linhas de transmissão e ocorreu um apagão em boa parte da Ucrânia e parte da Moldávia nesse final de semana.
Isso antes, né, já estavam acontecendo vários ataques à infraestrutura de energia, o que levou a um posicionamento no final da semana passada da União Europeia. A chefe das relações exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, ela falou sobre isso e, como você disse no início, ela alertou sobre a possibilidade de uma catástrofe humanitária. Vamos ouvir o que ela disse. They are bombing Ukrainians, trying to bomb and freeze them to surrender. And that's why we are also discussing the energy support that we can give them because it's very hard winter and Ukrainians are really suffering. There's a humanitarian catastrophe coming there. Estima-se que a Ucrânia esteja trabalhando com menos de 60% da sua capacidade energética. Ao longo desses 4 anos de guerra, vai completar agora 4 anos no final de fevereiro, mas uma boa parte dessa infraestrutura, geração de energia, energia nuclear, energia térmica, foi destruída por ataques sistemáticos da Rússia, né? Putin teve essa preocupação e nesse período é especialmente doloroso justamente por causa do frio. Você tem boa parte dos edifícios das grandes cidades, eles passam a maior parte do dia sem energia elétrica e também sem sistemas de aquecimento, o que agrava a dificuldade para a população civil, né? Por isso que a Kaja Kallas fez esse alerta de uma catástrofe humanitária, né? Outra coisa que preocupa muito, e Donald Trump ele fez esse alerta pedindo uma trégua no ataque à infraestrutura, mas a própria Estados Unidos tem contribuído pouco. Durante o governo Biden, por meio da USAID, havia um acordo para fornecimento de 824 milhões de dólares especificamente para a recomposição do sistema energético e a compra de combustíveis fósseis de outros países para garantir o aquecimento e o fornecimento de eletricidade para a Ucrânia. E com o fechamento da USAID logo no início do governo Trump, isso daí foi escasseando. E logo depois ele mudou o foco da ajuda, né, na questão energética, da geração de energia e de aquecimento para a questão dos minerais críticos, né, como as terras raras, por causa do acordo que eles assinaram. Então, essa ajuda ficou muito limitada. Na semana passada, a União Europeia anunciou uma ajuda que é bem pouco perto dessa necessidade, né? Era uma ajuda dos Estados Unidos de mais de 800 milhões, a União Europeia anunciou uma ajuda de em torno de 50 milhões de euros, né? Então, ainda há uma necessidade maior para poder tentar recompor essa estrutura, e que isso gera perdas e sofrimento muito grande para a população civil. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, mas a dúvida que fica dessa reunião que teve trilateral na última semana, pouco resultado concreto, né, Fred? Ainda não tem resultado concreto, e como eu falei, não há uma expectativa de que vá conseguir uma negociação de paz. Os russos, eles não abrem mão da conquista territorial, né? Eles querem que esse seja o ponto principal dessas negociações, apesar deles não levarem a primeira linha de negociadores para a região. E, para a Ucrânia, abrir mão de território é uma derrota política e também uma derrota estratégica. Se a Rússia completar a tomada do Donbass, ela chega muito perto da linha da planície que acompanha o rio Dnieper, que vai até Kiev. Então, ali haveria condições melhores para uma ofensiva militar, né, que poderia ser fatal para a Ucrânia. Então, a ideia de abrir mão de território tem um custo político e um custo estratégico para Volodymyr Zelensky. Isso a gente falou também na semana passada, quando teve essa negociação, tem um custo econômico também. Abrir mão do Donbass e abrir mão de reservas de gás, de reservas de carvão, de minerais estratégicos. Então, para ele, assim, ele não tem a disposição de abrir mão desse território. Então, as negociações avançam, é um bom sinal ter pela primeira vez, agora já é a segunda vez, mas ter um canal aberto em que os três sentem à mesa para discutir,
mas as expectativas de uma solução antes que a guerra complete seus 4 anos são muito baixas. E em relação aos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump tem falado que essa, inclusive, é uma das suas metas, encerrar essa guerra na Ucrânia, mas, de fato, o poder ali dos Estados Unidos não tem feito muita diferença, né? Ele empenha o poder econômico, o poder das sanções. Ora ele oscila entre agradar os ucranianos, ora agradar os russos, mas você vê que parte do que ele queria ele já conseguiu nessa guerra, com o acordo das terras raras, e ele não está mais tão preocupado com a promessa que ele tinha feito na campanha de encerrar essa guerra em 24 horas. Ele tem focado muito também em outras possibilidades de ganhos, como ele teve na questão do Oriente Médio, o uso da força que permitiu a ele certos ganhos na Venezuela e na América Latina, né? E agora ele está nessa negociação, né, entre negociação e ameaças com o Irã, né, para tentar o fim do programa nuclear militar dos ayatolás. Então a Ucrânia acaba ficando como uma negociação paralela para Donald Trump, sem falar dos problemas que ele encontra também dentro do próprio país, com a questão das imigrações, a grande resistência às ações anti-imigração e agora mais divulgação de textos, vídeos, fotos do caso Epstein, né? Teve o shutdown também, né? E o shutdown que ele ainda está negociando, já iniciou a suspensão dos trabalhos do serviço público, né, o financiamento para o serviço público, até que haja um acordo no Congresso, principalmente no Senado agora, mas ele está com tudo isso no colo dele, então eu não acredito que ele também vai empenhar grande esforço nessa semana em relação à Ucrânia. Mas é importante porque a gente tem que acompanhar e ter essa expectativa de que a abertura de um canal possibilite novos ganhos e que, enfim, se a gente consiga no futuro, né, as bases para um acordo de cessar-fogo. E aí é um conflito muito, muito longo também, que já vai para 4 anos, então quanto mais tempo demora, parece que vai ficando mais difícil essa solução, né? Mais sofrimento para a população civil, mais dificuldade de conseguir um acordo político e mais tensão, inclusive, com relação à União Europeia, né? Por exemplo, o Dmitry Medvedev, que é ex-presidente, né, da Rússia e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Duma, do Congresso, ele falou que a Rússia não tem interesse numa guerra catastrófica e ela tem visto esse momento como um momento de grande escalada, que era um momento, inclusive, de tentar diminuir essa velocidade das tensões, inclusive acontecendo, porque nós estamos na iminência do fim do acordo de redução de armas nucleares estratégicas entre Estados Unidos e Rússia. Então, há um temor de que um conflito entre a Rússia e a OTAN, por exemplo, né, a escalada de tensão possa levar, inclusive, a um compromisso dos Estados Unidos com a OTAN e a uma escalada que no futuro poderia levar, inclusive, a uma guerra continental ou até coisa pior.